Homerão e eu, para que a gente possa dar sequência na nossa conversa. Só que agora a chance da gente errar reduz a zero, porque a gente tem não somente como convidada, mas como fazendo parte dessa nossa continuidade das discussões, a professora Camila Cavalcante Farias, que vem para poder somar força conosco, ajudar a trazer um olhar ainda mais profundo sobre o que acontece na sociedade brasileira e no mundo, para a gente correlacionar com essa avaliação que a gente já falou no episódio 1. Então, já nessa abertura, gente, quem não assistiu o episódio 1, Homero e eu aproveitando para poder falar um pouco sobre a importância do ENAD, né, o peso que ele tem para a nossa carreira, para as nossas instituições e algumas estratégias, até coletivas, né, da gente se preparar e se organizar bem para a prova. Então, nessa fala rápida, lembrando, eu sou o professor Pedro Neves, ou Pedrinho, né? Estou aqui hoje gravando do campus do Centro Universitário de Belo Horizonte. Eu sou um homem moreno, cabelos pretos, barba, utilizando uma camisa de gola polo cinza, e muito feliz, né? Essa felicidade não ter jeito de descrevê-la, mas muito feliz de estar com o Homero e com a Camila para a gente poder dar sequência a esse nosso segundo dia. Vou passar a palavra aqui para a Camila, depois eu passo a palavra para o Homero, para a gente começar a nossa gravação. Maravilha. Queria agradecer o convite, Pedrinho, Homero. É sempre um prazer, uma honra trocar ideias com vocês, ideias que me provocam e que fazem a gente pensar em que mundo estamos, para onde estamos caminhando e como navegar nas ondas da história que estão acontecendo agora nessa terceira década, né? Estamos entrando entramos na terceira década do século. Então é sempre bem interessante e me instiga bastante estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e vamos nessa. Então, gente, sou a professora Camila Farias, falo aqui diretamente da primeira capital do país, Salvador. Sou muito feliz, Salvador me abraçou, sou uma mulher negra, de pele clara, olhos verdes, estou usando um lenço no cabelo, meu cabelo é loiro. E é uma honra estar aqui, estou muito feliz, espero poder contribuir com boas ideias. Muito bem-vindo, Camilo. Bom, gente, eu me apresentei na outra semana, mas agora eu me apresento de novo, né? Meu nome é Homero Nunes, eu estou falando aqui de Belo Horizonte também. Sou um homem branco de meia idade, cabelos e barba grisalhos, mais para branco assim, estou vestindo uma camiseta preta. Estou usando hoje como fundo de tela uma tela do Vassily Kandinsky, composição número 8 de 1927, é um quadro abstrato assim. É um quadro que pertence à coleção do Museu Guggenheim de Nova York. Chique, né? Mas é um quadro Chique. muito legal. Eu gosto bastante do Kandinsky, porque é uma arte que ele pretendia ser decorativa e abstrata e democrática, porque é algo que poderia estar em qualquer ambiente, decorando qualquer ambiente. Diferente de um Caravaggio, né, que merece um museu, uma igreja, um templo para ser observado, pendurado, o Kandinsky poderia ser em qualquer lugar. Tem a ver com a Bauhaus, aquela escola de arte e arquitetura lá da Alemanha do entre guerras, essa coisa toda. Bom, enfim, mas já estou me prolongando, tá vendo, gente? Não posso começar a falar desses assuntos, não, já estou me prolongando. Bom, é muito legal ter a Camila aqui conosco hoje, Camila. Sempre um grande prazer trocar ideias com você e certeza que o nosso papo hoje fica mais legal, Pedrinho, quando a gente É. soma do jeito que estamos somando hoje. E a ideia, né, para quem está escutando ou assistindo a gente, a ideia é, em cada episódio, esse time aqui vai ganhando mais corpo, vai ganhando mais força, para que vocês possam ter visões e discussões bem diversas, heterogêneas. Quando a gente pensa o ENAD e a gente discute o ENAD a partir do prisma de temas que podem ser do ENAD, que inclusive é o que guia a nossa discussão hoje, né? O que vem a ser um tema ENAD numa prova que ela é de corpo nacional e a gente está segmentando a nossa discussão aqui apenas para as questões que estão atribuídas dentro do caderno como questões de formação geral, né? Então, é importante a gente voltar na discussão sobre o que é a formação geral e abrir aqui o nosso leque de possibilidades para que a gente possa guiar o nosso olhar e nosso entendimento também. Bom, mas antes de começar a fazer essa resposta sobre o tema que pode ser via, né, a ser um tema ENAD, acho que é legal sempre nesse primeiro momento a gente
compartilhar algumas coisas. Homero já fez o compartilhamento no fundo de tela, literalmente, para quem está aqui assistindo, e já explicou que é algo que eu acho que já serve de uma baita de uma referência. Você falou aí do Kandinsky, falou do movimento da arte abstrata, falou da Bauhaus e falou ainda do Caravaggio. Você falou de dois movimentos e de duas grandes escolas em termos de organização das artes. Não sei se essa vai ser a sua sugestão, Homero, mas eu acho que é legal. Vamos trazer aqui a nossa. Eu vou trazer a minha referência depois, que vai ser um livro, mas eu queria escutar vocês assim. O que é que fica de referência hoje para a gente poder deixar aqui como algo que a gente ou leu, ou escutou, ou tem acompanhado, que vocês gostariam de compartilhar com a galera? Diz aí. Camila, sempre Camila primeiro, né, Homero? Ah, gente, até peguei aqui na biblioteca, deixa eu ver se eu tá perto, assim. Eu tenho tentado adentrar um espaço ali de filosofia da tecnologia. E para além de pensar a tecnologia a partir somente da onda da coisa do objeto técnico em si, tenho pensado sobre como vamos sonhar outras tecnologias a partir da nossa relação com os nossos dispositivos. E aí eu tenho lido muito sobre sonhos, não sei se vai conseguir ver, mas isso aqui é uma etnografia dos sonhos Yanomami, de uma Caramba. antropóloga que é a Hannah Limuja. O livro chama O Desejo dos Outros. Então, um dos nossos povos indígenas, né, originários aqui do nosso território, Brasil, os Yanomamis, eles tinham toda uma outra forma de sonhar, e esse sonho coletivo, eles sonhavam coletivamente, esse sonho coletivo conseguia indicar algumas tendências com as quais eles se comportavam, né? Então, eles sabiam, por exemplo, quando as caravelas chegaram, isso já tinha sido indicado em sonho. E é muito, muito louco como a gente vai perdendo também a nossa capacidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento de desencanto, né? Muitas crises políticas, econômicas, climáticas, de identidade. Então, a gente tá um pouco difícil sonhar e imaginar novos mundos possíveis. Mas acho que é exatamente nesses momentos históricos que a gente precisa se reconectar com a acessibilidade, com a arte, como muito bem colocou Homero, ou seja, com as nossas forças culturais para conseguir, né, avançar naquilo que a gente entende como uma sociedade mais igualitária, democrática, enfim. Então é isso, eu estou continuando meus estudos sobre tecnologia, mas também querendo aprender mais sobre o sonhar, né? Então tem a Hannah, e também não dá para não citar o Siddhartha, né? Siddhartha Ribeiro, brasileiro também, professor ali da Federal de Pernambuco. Neurocientista. Exatamente, neurocientista maravilhoso, com o Oráculo da Noite, e ele acabou de lançar um também, esqueci o nome, mas o Oráculo da Noite é um ótimo, assim, que ele escreveu e fala sobre esse sonho. E também tenho começado a ler com né, Marcelo Gleiser também, que é um físico nosso, falando sobre física quântica, enfim. Se eu conseguir fazer um bolo doido de todas essas referências, acho que eu vou ter Caramba. boas perguntas para fazer. Eu sou muito fã do Marcelo Gleiser, eu adoro esse negócio aí como que ele mistura, né, astronomia com essa discussão sobre inteligência artificial e tudo hoje na nossa sociedade. Ele é muito legal. O Siddhartha também, muito legal, essa questão da ancestralidade e tal, muito legal também. Mas, aliás, são dois nomes que seriam fantásticos para o nosso simpósio, né? Total. Oh, meu Deus do céu, Concordo. Seriam ótimos. Seriam ótimos, ótimos. Concordo. Gente, eu como referência, Pedrinho, eu estava vendo essa semana, sei lá, na minha timeline apareceu uma matéria da BBC. Eu adoro as coisas da BBC porque elas são super didáticas, né? E estava mostrando, falando um pouquinho da teoria da internet morta com IA. E eu já Caramba. tinha visto naquele um canal que eu adoro também no YouTube, chama Ciência Todo Dia, do Pedro Loss. Não sei se vocês conhecem, Ótimo. Ciência Todo Conheço. Dia. Eu adoro aquele canal também. E ele já tinha falado disso, da teoria da internet morta, assim, sei lá, um ano atrás ou mais. E isso me fez pensar um monte de coisa. Qual que é a teoria da internet morta, assim, rapidinho, tá? Que ele fala o seguinte, que grande parte do conteúdo que circula na internet hoje
nós estamos falando aqui de redes sociais e tudo mais, já é produzido por inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela raspa da internet coisas que eram produzidas, que são produzidas ainda por seres humanos, e a partir daquilo ali ela produz outros tipos de conteúdo. Aí ele falando que num médio e longo prazo, quanto mais conteúdo é produzido pela IA, quer dizer que lá na frente mais IA vai raspar coisa produzida, já foi produzida por IA, e cada vez mais ocupar esse espaço de conteúdo que a gente consome na internet sendo produzido por IA. Aí a internet morta, assim, meio teoria de conspiração, tá, gente, essa história toda, mas que a ideia é de que, num determinado momento, a internet não será mais produzida por humanos. E tudo que está ali já não será mais produzido. A internet vai morrer para os seres humanos, tal qual nós conhecemos. Aí essa tem essa discussão. E eu fiquei pensando aí no final de semana, fui lá na comunicação, teoria de comunicação, a Camila deve conhecer, do o Jean Baudrillard, que é simulação e simulacro, né? Esse tipo de coisa, assim, que ele discutia isso sobre totalmente fora da internet. Eu não estava preocupado com isso, mas preocupado com a grande mídia, né? Que a gente vive uma sociedade que tudo que é produzido, tudo ao nosso redor é, de certa forma, um simulacro de realidade. O que a gente vê na TV, por exemplo, essas coisas, sabe, gente? Eu me lembro uma vez que eu estava acompanhando, eu trabalhava num lugar chamado Instituto Estrada Real, que existe até hoje. E lá no Instituto Estrada Real, a gente estava acompanhando uma equipe de filmagem que ia filmar umas senhoras que faziam doceiras. E quando nós chegamos na casa da senhora, muito simples, tudo assim, fogão a lenha, coisa de Minas Gerais mesmo, estrada real. Mas as senhoras tinham todo equipamento, gente, batedeiras, liquidificadores, aquele negócio todo. E na hora que a equipe veio filmar, a produtora falou: não, vamos tirar essas batedeiras, essas coisas daqui, porque fica parecendo que é industrializado. Que o manual é mais legal. Vamos filmar os tachos de cobre, essas coisas. E eu lembro que ela ainda perguntou para a senhora lá, doceira, falou assim: não, mas a senhora usa esses equipamentos modernos? A senhora respondeu: é lógico, minha filha. Você acha que eu ia bater isso tudo na mão? É lógico que eu uso isso tudo. Não, mas vamos tirar para a gente filmar e ficar bonito. Aí ele filmou, ficou bonito. E depois eu fui ver essa reportagem na televisão, sabe, gente? E eu vendo aquilo, sabendo dessa história toda, aquilo ali não era realidade, mas era uma simulação da realidade. A casa da mulher era mais bonita realmente sem as batedeiras. Aquela luz entrando pela janela, fumaça do Sim. fogão a lenha, o tacho de cobre com a moça mexendo com a colher de pau. Só que aquilo ali era um simulacro, né, de realidade. E o Baudrillard já discutia esse tipo de coisa. Falou: olha como que o que nós consumimos como conteúdo já é descolado da realidade. E quando eu vejo a teoria da internet morta, eu falo: olha, é isso aí, só que ampliado, né? Potencializado agora por um tipo de produção que você não precisa nem do humano mais para chegar lá e tirar as batedeiras. Já tem um sistema que tira as batedeiras, os liquidificadores, já coloca tudo ali para a gente consumir, né? E, enfim, Caramba. como referência, eu falo demais, né, gente? Mas como referência para É hoje uma. aqui, eu acho Ah, que as pessoas deviam entender um pouquinho, estudar, pesquisar sobre essa teoria da internet morta. internet morta e um pouquinho também a referência ao Baudrillard, simulação e simulacro. Que Eu máximo. acho super interessante, assim, só contribuindo um pouquinho com a tua fala, Homero. Historicamente, a gente morre de medo das tecnologias, né? Quando veio a fotografia, era uma coisa assim, vai roubar minha alma, a coisa do Matou a história da arte na videocassete, época, Camila. As pessoas falavam: exato, matou a arte, não vai ter arte mais. acabou, quando chegou o streaming, acabou o cinema, né, para o que acontecerá com o cinema, enfim. A gente tende a ter esse receio. Eu acho que tem um certo clima de determinista, assim, quando a gente fala da teoria da internet morta, mas compreendo essa coisa também da gente, é um moto contínuo, né? Se todo o conteúdo já que está posto ali pela IA, ela vai continuar raspando, a gente vai chegar num teto realmente do que não é mais o que ela está raspando a si mesma, né? Ela está continuadamente
próprio material. Mas o que eu acho mais legal é a coisa da simulação. A gente nunca esquecer que bateu o meio de comunicação no meio, colocou qualquer intermediação, a gente já está simulando. E eu acho que e o Baudrillard falava exatamente isso, né? Assim, não dá para a gente achar que a realidade humana não vai estar intermediada de simulações e do ficcional é necessário. Por isso, o teatro, né? Por isso, os povos originários na parede se desenhavam numa tentativa de colocar em performance aquilo a brutalidade, a materialidade do dia a dia. Então, eu acho que a internet tem esse lugar mesmo de simulação e a gente está esquecendo disso. A gente esquece que ali é um lugar da ficção também. E do ficcionalizar a realidade, né? E é necessário, a gente precisa ficcionar a realidade, porque senão a gente não daria conta da brutalidade do dia a dia. Mas se a gente esquecer também da virtualidade, porque o virtual vem antes do tecnológico, a palavra, né? A virtuose, aquele músico virtuoso, aquela virtualidade é algo que está acima, né? A gente a gente não dá conta de atingir materialmente, mas a gente acaba confundindo e esquecendo quão a internet é virtual. Máximo. Eu tô tendo uma aula aqui com vocês dois. Camilo está falando que o Pedro, o problema é que fala uma coisa, a gente é assim, né? Fala uma coisa, a gente puxa outra. Essa história da tecnologia como algo que é o fim do mundo, né? Fotografia matando a arte. Na época acharam que ia matar a história da arte isso mesmo. Mas que abriu a possibilidade do movimento impressionista, né? Imagina. Foi. Mas eu lembro de um outro autor da comunicação, né, Umberto Eco, italiano, que ele tem um livro também chamado Apocalípticos Integrados. Aí ele fala que tem uma turma, né, sobre a escola de Frankfurt e tal, que é muito apocalíptica. Nossa, que o desenvolvimento da tecnologia, dos meios de comunicação vai acabar com tudo. E tem um outro lado, dos estudos culturais e tal, que é mais integrado. Fala, não, que isso, a tecnologia é algo sensacional para nós, olha as possibilidades que ela nos abre. Tudo. E eu falei que essa discussão entre apocalípticos e integrados, né, que ela é eterna, não se soluciona. Né? Nós sempre teremos os apocalípticos dizendo a IA vai acabar com tudo, e ao mesmo tempo os integrados falam, não, a IA vai nos libertar, é sensacional e tudo mais. É uma discussão sem fim. Nós estamos no meio termo aqui, né? A gente se posiciona, um pé tá na chapa quente, outro pé tá na chapa fria. Aí a gente fica morninho no meio do caminho. Exato. Mas que máximo, assim. E dos últimos dias para agora, para deixar uma referência aqui também, aí eu acho que já dá para poder fazer a leitura desse livro que eu vou indicar, até pelas redes sociais também, né? Mas aproveitando que talvez a leitura do livro não será substituída pelo simulacro das discussões que estão acontecendo na rede. Aproveitando já a nossa construção aqui. Mas é o livro do antropólogo Michel Alcoforado. O livro se chama Coisa de Rico. E é um livro baseado numa pesquisa que ele realizou nos últimos anos, tentando compreender os elementos culturais que determinam o comportamento coletivo dos grupos da elite brasileira vinculada de fato à riqueza, né? Quem é esse rico brasileiro? Quais são as segmentações que eles transitam? Quais são os seus valores, os seus códigos, os seus estigmas, os fatores principais que ajudam a gente a gerar uma diferenciação do dentro com fora, né? E dentro, inclusive, a esse grupo que é chamado dos ricos brasileiros, quais são as estratificações que lá dentro também a gente consegue buscar, não por fatores simplesmente materiais, que isso ele fala o tempo todo. A questão de ser rico não é basta você ter uma conta bancária espetacular, bem rechonchuda, né? Tem outros fatores comportamentais que eles são de extrema importância. E isso quem explica é a cultura. É lindo, né? O livro, não vou dar nenhum spoiler relacionado a ele, mas dá para poder pegar um bocado de coisa nas redes. Ele já deu entrevista no Bial. Se vocês acessarem agora o Instagram dele, do Michel Alcoforado, vai dar para poder pegar vários teasers, né? Várias partezinhas de discussão sobre o livro. E sem falar que ele tem o dom da ironia. Tá? O dom da ironia é um elemento difícil para a gente poder ter na conversa e no texto, então é mais difícil ainda. Né? O elemento da ironia no texto é mais difícil que na hora que você está conversando, porque a ironia você consegue apresentar pelos olhos, movimento das mãos e outras coisas. Mas agora, relacionada ao texto,
deixa a leitura descontraída, é divertido, sabe, Almir e Camila? Então, fica aqui como referência. Mas olha só, o que que a gente falou aqui? A gente falamos de elementos de pensamento e concepção ancestral, a internet morta, falamos de arte, entrei agora com temas de cultura vinculado à antropologia. Isso é bom trazer para a mesa, porque a pergunta guia nossa hoje é: o que é um tema Enad? Eu queria escutar vocês. Queria passar a palavra primeiro para Camilo para a gente poder entrar. Todo mundo aqui tem uma opinião para poder falar o que é um tema Enad. Eu acho que vamos trazer alguns exemplos e justificativa aqui nos próximos minutos, porque eu acho que a nossa resposta sobre o que vem a ser um possível tema Enad para uma prova que é, né, nacional, de novo, que eu falei antes, uma prova que é nacional e é uma parte da prova que é de conhecimento geral, a nossa resposta já vai ajudar a galera a drenar um pouco o olhar e prestar um pouco mais atenção na realidade de tudo que está acontecendo. O que para você, Camila, vem a ser um tema Enad? É, bom, acho que um Temenade, ele são vários, né? Não tem como a gente definir um tema específico como um tema ENAD, mas eu gosto de pensar sobre são temas, assuntos, problemáticas estruturantes do nosso país, por exemplo. Então, quais são as questões mais profundas que se entrelaçam, acabam se interrelacionando, né? E que nos ajudam a entender essa identidade brasileira, enquanto Brasil contemporâneo, né? Então, desde a sua, né, vou usar aqui entre aspas, descoberta, porque tem uma linha sociológica e historiográfica que vai colocar como o verbo invadir, né, da invasão, já tentando deslocar esse olhar eurocentrado para a nossa história, mas vamos usar o termo aqui, o território descoberto, né, pela população europeia, por alguns ali países europeus, enfim. Desde lá, quais são as questões que forjaram e formam a nossa sociedade? Suficientemente para que a gente consiga compreender subjetividades que estão por trás das elites brasileiras, por exemplo, como muito bem colocou o Pedrinho aí na dica de livro, né, que é Coisa de Rico do Michel. Quais são as subjetividades e questões estruturantes que fazem a gente entender ou nos ajuda a tentar entender sobre as populações com mais vulnerabilidade social no país? Quais são as populações e tipo de cidadão brasileiro que mais morre nas cidades, no campo, em quais mortes, como essas mortes são produzidas, quais aqueles que têm os maiores privilégios dentro do jogo político, societário aqui no nosso país. Então, Temenade, me parece que são esses temas estruturantes que nos ajudam a compreender esse sentimento que nos une, que é a nossa brasilidade, né? Então, a questão da nossa violência, a questão do nosso racismo, a questão brutal da nossa desigualdade social. Há sociólogos como Muniz Sodré, por exemplo, que é o comunicólogo também, né, uma grande cabeça nossa brasileira, ou então economistas que vão colocar a desigualdade como a questão crucial. É quase como se desse nó surge todos os outros que nos estruturam, né? Então eu colocaria nesse lugar, assim, temas ENAD, né? E aí isso vão ser, obviamente, traduzidos em questões ali, de forma metodológica, para comporem uma prova que quer entender que egresso do ensino superior estamos produzindo no nosso país. Produzindo não na questão, tá, gente, assim, vocês não são produtos que a gente produz, pelo amor de Deus, mas que a gente está entregando para a sociedade, né? Quais são as habilidades e competências que a gente conseguiu desenvolver nesse egresso do ensino superior brasileiro, para conseguir intervir, se necessário, nessa educação. Então, o ENAD está tentando nos compreender enquanto sociedade naquilo que diz respeito à nossa formação de ensino superior. Eu iria nessas questões mais como tema ENAD, nessas feridas mais profundas nossas, né? Para
estar ali e testar na prova, enquanto avaliação. Acho que por aí. A Acho resposta que dá para a sensacional, gente. né, Pedrinho? Não, é uma resposta que dá para a gente escrever um artigo, entendeu? Baseado nesse preâmbulo que Camila trouxe aqui. A aula que ela deu para nós dois aqui agora, Homero, é nesse sentido. Depois, eu queria te escutar, mas eu vou colocar aqui o que que eu, na simplicidade da cadeira que eu estou sentado, como que eu daria essa resposta, tá? Para poder dar uma diversão e tirar risada de vocês também. Mas fala aí, Homero, o que que é um temenade para você? Bom, eu gostei muito da resposta da Camila, quando ela fala da questão de são temas estruturantes da nossa sociedade e tudo. Sim, eu concordo muito. Eu acrescentaria, sabe, que o ENAD também traz como tema coisas contextuais, ou seja, os problemas da nossa sociedade, mas também do mundo, num determinado contexto. Então, por exemplo, o ENAD ele amplia da nossa sociedade para o mundo quando fala em questões ambientais, em globalização, em políticas internacionais, em economia internacional. Às vezes, um tema, por exemplo, que já tem um tempo que não cai numa prova do ENAD, mas que é um tema que cedo ou tarde vai voltar, é a questão das migrações no mundo, né, as movimentações humanas, às vezes a questão da guerra, como que a guerra pode ampliar. Então, eu concordo muito com a Camila, que essa questão estrutural da nossa sociedade talvez fosse, em formação geral, o tema principal. Mas eu acrescentaria que o ENAD também ele olha para questões de um contexto mais internacional também, né? Um contexto global. Enfim, eu iria por aí também, sabe, Pedrinho? É, Acrescentando a fala da Camila, tá? duas palavras-chave aqui para a gente compartilhar. É estruturante e contextualização. Esses dois fatores Isso. trabalhando junto, assim. Eu acho que isso resume bem. Eu ia falar muito mais da característica dessa prova, né? Das questões, no caso. A soma das questões de conhecimento geral, eu diria que é o exemplo de uma prova que não passa pano para nada, sabe? Ela mostra, ela se baseia em elementos de contextualização e nos provoca a partir das feridas abertas. É isso assim. Não é uma questão que ela discute o prisma de um tópico ou de um fator para poder enaltecer o quão grandioso é um país A ou país B, né? E por aí vai. Não, ela entra para poder mexer com, eu diria, os órgãos internos da nossa reflexão. Tá frio na barriga, gera desconforto. É isso, sabe? E isso é importante porque, em certo sentido, dá para a gente poder pegar isso como referência também. A resolução de uma questão relacionada à NAD pede também um certo tipo de posicionamento crítico e de movimentação, né? Então, não quer dizer que sair bem numa prova de conhecimento geral não quer dizer que você precisa ser uma pessoa politicamente ativa o tempo todo, com toda a concepção e análise política. Não, nada relacionado a isso. Mas ela te pede posicionamento. É uma prova, a gente vai navegar aqui agora por algumas questões, nos próximos minutos, e que vai nos provocar. Todas as questões, todos os verbos que já te levam para a ação de como resolver a questão e as opções que vão vir ali de resposta são opções que eu falo, opa, tem uma saída que está sendo pedida por aqui. E essa saída pode ser uma política pública, essa saída pode ser uma sugestão de mudança para trazer um melhor resultado para um determinado grupo social e por aí vai. Né? O que essa prova vai fazer é te gerar desconforto e te cobrar algum tipo de movimento. Isso com certeza você pode esperar que vai vir nessa prova. E vai Acho te que é por ensinar aí, né? alguma coisa, viu, Pedrinho? Vai te ensinar. Sempre. É. Sempre te ensina alguma coisa. Eu sempre falo isso também, sabe, com os alunos, assim, falar, mas como que eu vou responder uma questão sobre é, não, determinada coisa, né, sobre plástico nos oceanos? Eu nunca estudei isso. Falei, olha, não, na verdade, ele não vai te perguntar uma coisa direto, não vai a fundo aquilo ali, o microplástico no seu cérebro, entendeu? Mas vai perguntar que tipo de questão, o que pode ser feito para minimizar aquilo ali, o que causa essa questão dos plásticos nos oceanos, como que essa questão está colocada para as gerações futuras, do ponto de vista da sustentabilidade, e vai te perguntar de uma forma mais ampla a coisa, nunca a minúcia, A né? Esse minúcia, tipo de né? coisa. O detalhe do detalhe do detalhe, não é nessa coisa do específico, e muito legal isso que você está falando, Homero, porque faz com que a gente reforce aqui a necessidade de repertório.
de repertório cultural, de repertório emocional, de estar com o olho atento. Eu sei que a gente está sendo bombardeado de muitas informações o dia todo. Notificação, né? Você pega, eu não sei ainda configurar meu celular para tirar essas notificações. Falei assim, gente, é uma loucura, não tem como dar conta de tudo isso. Mas a gente precisa criar esses espaços para construção do nosso repertório estético, emocional, relacional, para que a gente consiga ter essa visão e ter uma análise mais generalista sobre debates gerais, globais, como o Mero colocou, para a gente conseguir responder de forma efetiva, né, com segurança, a partir do nosso próprio repertório, né, enquanto E ficar sujeito. uma pessoa mais interessante na vida, né? Ah, claro, tomar uma cerveja com Ótimo. uma figura dessa é muito mais legal, né, gente? Pelo amor de Muito Deus. mais legal conversar com alguém que tem repertório que quem não tem, né, gente? É. Isso é. Vamos para alguns casos práticos, então. Aqui pegando dessa fala final nossa, o repertório, é, bem como o conhecimento que vai ser cobrado, ele não é tecnicista. Acho que nós temos questões aqui que ajudam, pelo menos a primeira ali que a gente pré-selecionou, relacionada à arte, que faz uma comparação, não vai ser para a gente poder discutir tecnicamente as estruturas pictórias que existem tanto num quadro quanto no outro, né, Homero? Ali tá, a gente Exatamente. foge disso, mas Isso. vai para o contexto e vai para elemento de repertório. O que a questão cobra da gente está relacionado a esses dois fatores. Vamos lá? Você está com ela aí? Então, assim, já estou compartilhando a tela aqui. Já também. Então, tá. Essa aqui é a prova de 2024, a formação geral docente, né? Tá aqui. Isso está disponível, viu, gente? Isso aqui é público, tá no site do ENAD, aqui, ENAD Provas e Gabaritos. Você tem acesso a essa prova, ela é pública, está aqui publicada, portanto. A questão ela traz duas imagens. A primeira imagem aqui, o clássico da pintura renascentista, o Botticelli, Nascimento da Vênus. De novo, gente, você não precisa saber nada sobre a história do Botticelli, ou sobre a técnica do esfumato, ou sobre a capacidade pictórica do Botticelli. Isso fala por si mesmo, de certa forma, aqui numa obra dessa. Mas é uma obra universal, né? Assim, que talvez uma das obras mais importantes de todo o Renascimento, muito conhecido, está em capa de caderno, está em tudo para quanto é lugar. É uma arte que se tornou pop, de certa forma. Então tá aqui, a gente sempre olha a legenda, tá, gente, das questões, sempre as referências da questão, que isso aqui nos ajuda muito. No caso dessa aqui, ó, o que a gente vê na legenda, né? O Sandro Botticelli, o título, Nascimento da Vênus. Nós temos aqui a data que ela foi pintada, entre 1484 e 1486. Demorava 2 anos para pintar uma pintura dessa? Gente, demorava isso mesmo, tá? Têmpera sobre madeira. Têmpera é um tipo de tinta feito com clara de ovo, você não precisa saber disso. E aqui as dimensões dela aqui também. 1,72 por 2,78, bastante grande, né? E a de baixo, a gente vê aqui o Botticelli, o original, e logicamente uma referência ao Botticelli, que foi criado aqui pela Harmonia Rosales, O Nascimento de Oxum. Já é uma obra de 2017 e é óleo sobre linho belga. Ela tem 1,39 por 1,70, um pouco menor do que a do Botticelli. Então é uma questão linda, né? Eu acho que só de ver isso numa prova já ficou bonita a prova aqui. E já te forneceu um repertório, né? Informação legal para a gente levar. Aí que é a questão em si, né? De novo, ENAD 2024. Olha só como que a questão é montada, gente, para fazer a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente viu. Olha, ao contexto. Uma professora do ensino médio, durante uma aula, projetou as duas imagens apresentadas. A primeira é intitulada O Nascimento da Vênus, do pintor renascentista Sandro Botticelli. E a segunda denomina-se O Nascimento de Oxum, da artista afro-cubana Harmonia Rosales. A atividade gerou uma ampla discussão entre os estudantes sobre a presença de figuras negras na segunda obra. Vou voltar nas imagens aqui só para que vocês possam ver, né? A primeira, renascentista, italiana, e a segunda aqui, de uma artista cubana, com pessoas negras, né? Nessa situação, considerando a discussão gerada entre os estudantes,
a professora, em uma perspectiva... Desculpa, vou reler. Nessa situação, considerada a discussão gerada entre os estudantes, a professora, em uma perspectiva de respeito à diversidade, ou seja, ela já te deu o contexto que ela quer, né? Como preconiza Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a lei, não vou nem precisar nem ler o número da lei, porque isso não importa, deve explicar que a obra de Harmonia Rosales, ou seja, ela já deu aqui o que a gente tem que analisar, que são as duas imagens, já falou aqui da discussão que teve, já circunscreveu a questão do respeito à diversidade e colocou a professora numa situação, um problema, para que o aluno aqui, o estudante, possa avaliar as alternativas para eles responderem. Antes das alternativas, alguém quer comentar aí? Acho que sim, Homero, eu comentaria, assim, voltando ali nas imagens, sabe que eu fiquei pensando, assim, o tempo, né? De, de 1484 para 2017, olha o tanto tempo que a gente precisou ter para a gente desviar, jogar um pouco o nosso olhar para também outras divindades que nascem e que têm outros aspectos estéticos para além da divindade Vênus, né? Ou seja, é esse debate entre o universal e o local, né? Assim, uma visão eurocentrada, ela faz com que a gente tenha como índice civilizador, como índice do bonito, aquilo que é belo, aquilo que é agradável, aquilo que é certo, seja a Vênus conforme Botticelli. Mas a gente, a partir, e aí a arte tem esse papel educacional mesmo, de formação de repertório, porque a arte também tem esse papel de nos provocar a ampliar os nossos olhares, para também achar Oxum tão bonita quanto Vênus, como padrão. Né? Aí a gente pega, por exemplo, o Nascimento de Vênus, que foi, você falou, né, foi uma arte que virou pop, a publicidade se utilizou muito, né? Penso nas propagandas de perfume, em que as modelos sempre brancas, magras, tal qual Vênus, né? A gente está vivendo agora também com o Manjaro e as canetinhas, a loucura desse corpo novamente. Nessa mesma posição, se vinculando, portanto, então eu estou espelhando, né, a minha beleza à beleza de Vênus, portanto, eu estou muito mais perto de Deus, ou daquela beleza divina a qual eu devo me basear. E Oxum não, né? Oxum, se a gente for olhar, é, se a gente não educar o nosso olhar, a gente acaba achando que o nascimento de Oxum é menos bonito ou menos importante que o nascimento de Vênus. Veja, isso a gente só está discutindo obras de arte. E interessante como essas discussões, elas vão aparecer e se repetir, ou melhor, elas vão estar traduzidas nos nossos comportamentos sociais, né? Então, aquilo que a gente acha mais bonito, ou aquilo que a gente acha menos bonito, tem a ver com aquilo, as histórias que nos foram contadas. E histórias também são contadas por imagem, né? Então, acho extremamente importante para a gente também lembrar que existem outras deusas, né? Outras divindades, outras experiências corpóreas. Não existe só esse corpo como Vênus, ele é mais um dentro de todas as experiências Homo sapiens na Terra. Porque senão a gente fica, né, hierarquizando esses corpos, que não acho que não é um caminho saudável. E esse debate é muito, muito novo, por isso a questão que vai tensionar ali como é que a professora, dado o debate que acontece em sala, como é que a professora deve conduzir. Então vamos lá, né? Como que é, de novo, tá? Eu vou ler aqui o comando final aqui só. Nessa situação, ou seja, situação da discussão em sala de aula sobre as duas obras, considerando a discussão gerada entre os estudantes, a professora, em uma perspectiva de respeito à diversidade, deve explicar que a obra de Harmonia Rosales, letra A, problematiza a beleza do corpo negro em uma espécie de racismo reverso, ao retratar o nascimento de uma divindade africana com manchas de vitiligo na pele.
Poxa, aqui a gente já sabe que não é essa questão, né? Porque é um professor que vai falar de respeito à diversidade, ela não ia colocar a problematização de um racismo reverso nessa questão. A questão aqui nem é de racismo reverso, mas ela está colocando como uma referência, uma obra que é clássica da história da arte e está fazendo uma releitura na contemporaneidade. Então, a letra A nós sabemos que não é, né? Letra B. Coloca o negro à mercê de uma arte clássica que o excluiu, já que realiza uma apropriação cultural do quadro de Botticelli em vez de criar uma obra inteiramente nova. Também não, né, gente? Aqui a gente sabe que a questão não é, de novo, né? Não está pedindo aqui para explicar a técnica pictórica do Botticelli, mas está colocando em questão duas imagens. Aqui, gente, claro que não é essa questão de apropriação cultural do quadro de Botticelli. Pelo contrário, ela está fazendo uma referência a uma obra clássica com uma releitura dessa obra, justamente para problematizar outras questões, né? Não é isso. Vamos ver a letra C. Provoca uma reflexão acerca da visão eurocêntrica da arte, ao inspirar-se na tela de Botticelli, considerando a universalidade da criação por meio de lentes diaspóricas negras. É a letra C, tá, gente? Que é a correta aqui nesse caso aqui. Porque o que a Harmonia Rosales está tentando aqui, né? E que a professora deveria pensar isso, é justamente essa, dessa visão eurocêntrica da arte, como no quadro do Botticelli. Ah, Camila já fez essa leitura muito bem aqui antes da gente mostrar as alternativas, né? Que o quadro de Botticelli é colocado como expressão máxima de beleza. E de repente nós estamos colocando aqui uma outra visão sobre isso, de outros corpos, de outras identidades, colocados na mesma situação ali do quadro de Botticelli. E isso é que é o provocativo das obras de arte ali, né? A Harmonia Rosales com esses corpos negros dentro de uma perspectiva clássica. Você quer falar, Pedrinho? Não, pode seguir. Eu vou comentar no final. Tá bom. É porque eu vi o microfone piscando e eu falei, opa, né? Bom, e a letra D destaca a presença feminina na história da arte renascentista ao substituir Vênus por Oxum em uma divindade das religiões de matriz africana, o que constitui um sincretismo religioso. Também não é, né, gente? Não é a presença feminina na história da arte renascentista ao substituir, não, né? Não está confundindo mais do que explicando essa última aí, do que sincretismo religioso ou qualquer outro tipo de coisa. Mesmo porque nós estamos falando de uma obra que trata da mitologia grega, né? E não de um sincretismo religioso, cristão, nem nada do tipo, por exemplo. É, É a letra C. Vai lá, é. Pedrinho. Eu vou É soltar o... aqui para a gente debater, ou deixa as duas imagens? Vou deixar as imagens. Deixa as Isso, imagens. É isso. legal ver ambas as imagens, porque você pode começar a compreender ela a partir de algumas perguntas base. Primeiro entendendo, aí vem no repertório. A Vênus, em tese, ela está associada à beleza. A Camila trouxe os nomes aqui, ao amor, à beleza e por aí vai. Quando eu paro e falo de amor, beleza, e até mudança, porque aqui ela está numa cena de início de primavera, sabe? Tem esses elementos todos aí na história do quadro. Beleza. De onde eu estou quando eu pergunto o que para mim é beleza, o que para mim é amor, o que para mim representa mudança? A partir de uma simbologia que seja tida na Vênus ou em outras grandes figuras históricas que para mim representam esses termos colocados. Eu acho que começa a partir daí, sabe? Para poder quebrar um pouco o que a resposta traz sobre essa questão. Se a gente parte do pressuposto que apenas uma referência eurocêntrica é capaz de representar para a gente o que é o belo, o que é o amor, o que é a mudança, aí simplesmente eu estou perdendo a soberania do pensar e de compartilhar minha própria cultura, sabe? Eu começo a me distanciar de quem que eu sou e do grupo que eu pertenço, sabe? Esse grupo pode ser um grupo relacionado à cidade do interior onde que eu cresci, as pessoas onde que eu estudei, a galera com quem eu estou fazendo isso, o assado. Enfim, tem elementos diversos aqui para a gente poder pensar essa discussão, mas eu acho que pela uma pergunta simples, se esse é um quadro que representa o amor,
a beleza e a mudança de alguma forma, o que que para mim, e perto de mim, representaria isso? Para poder pluralizar e trazer mais referências para esses códigos todos, né? Acho que caminha por aí, por essa conexão. Mas ambos quadros são lindos. No final do dia, a gente tem que perceber que ambos, para mim, mexem com o meu coração. É o Posto. conceito de diversidade, né, Pedrinho? Que está É. trazendo na questão aqui, está no enunciado a história da diversidade. A diversidade é o quê? É aceitar a diferença perto, né? Quando nós estamos falando de diversidade humana, nós estamos falando de que as pessoas são diferentes, têm bagagens diferentes, estereótipos diferentes, são pessoas, fenótipos, são pessoas diferentes. Quando nós falamos de diversidade, é trazer a diferença para perto, para colocar a diferença em discussão. Se a Sim. gente considera que a beleza está presente só num tipo de padrão dominante, eurocêntrico, etc., nós estamos excluindo toda a diversidade humana, Todas as outras possibilidades de todas as beleza, outras de amor possibilidades da e por aí pauta, né? vai. Ou seja, quando o enunciado traz a palavra diversidade, ele está contextualizando e está dizendo, olha, quando nós olhamos para essas duas imagens, a questão da diversidade está colocada, de outros corpos, com vitiligo, né? Nós estamos falando de outros corpos, de outras situações que são colocadas por diversos contextos na nossa sociedade. Então, né, diversidade, nós estamos falando das diferenças que nós temos uns com os outros e trazer isso para perto, né? E sabe um gancho interessante, Homero, no que você está falando aí sobre diversidade? Eu acho que os dois quadros eles trazem exatamente o comparativo entre os dois, né? Esse paralelo que a gente está fazendo aqui entre a harmonia e o Botticelli. As formas como a gente vem se comunicando, né, nos últimos 20, 25 anos, 30 anos aí, que é a idade da nossa internet 2.0, enfim, e agora com a IA, ela facilita aquilo que os nossos estudiosos vão chamar de eco, né, de bolhas de eco. Então a gente está perdendo a nossa fragilizando a nossa capacidade, a nossa competência, a nossa habilidade de conviver com o diferente. Porque a partir da cultura algorítmica com a qual estamos baseando a comunicação atual, a gente está com uma dificuldade de se relacionar com aquilo que pensa diferente de mim, com aquilo que fala diferente de mim. Então, o algoritmo entrega, vai me dando uma experiência ali na plataforma de muita similaridade, né? É o meu semelhante. Então, ele entrega a publicidade do objeto que eu acabei de buscar, ele me apresenta pensadores que falam aquilo que eu gostaria de dizer, e aí eu vou lá e compartilho, enfim. Então, toda essa forma de comunicação que a gente está se baseando atualmente nos auxilia a ter menos diversidade, né? E a gente acaba tendo essa dificuldade mesmo de se relacionar com os outros. Perfeito, perfeito. Não é isso? E isso é lindo a gente discutir isso, porque a gente volta no início da nossa gravação, a gente falou aqui sobre como que a gente tem vivido de forma cada vez mais acelerada o acesso a diversos simulacros, né? Sim, E esse aqui, tecnicamente, dessa fala nossa aqui, fechando essa questão, é o simulacro que está posto para poder gerar ainda mais distanciamento, ele é ainda pior, porque ele reduz e ainda turva muito a imagem sobre aquilo que tende a ser a realidade que a gente vive. Por si só, tudo que é compartilhado, tudo que a gente consome digitalmente, ou que envolve uma produção, né, que tem roteiro, organização da iluminação, discussão disso e assado, já se torna um simulacro. E um simulacro que gera ainda mais exclusão, aí vem algum outro tipo de conceito aí sobre a teoria da comunicação que eu não consigo dominar, mas que me gera perturbação, sabe, Camis? Principalmente associado ao que sim, você trouxe agora. Mas exatamente, mas espetacular, é isso. gente. É, espetacular. Vamos Pode. lá. Então vamos lá. Bom, gente, foi ótima aqui a discussão. Olha só que interessante. E não se
eu diria, se inspirem muito na discussão que a gente fez, porque nós ficamos quase que uma hora discutindo uma questão e a prova tem tempo. Então, estratégia SUS precisa de velocidade, mas depois vocês podem chamar a gente para poder discutir as questões em conjunto. Acho que, inclusive, já vale a pena a gente deixar projetado para, né, o pós-ENAD, quem sabe uma gravação para poder refletir um pouco sobre as questões que vieram de forma bem rápida. Para a gente poder fechar essa nossa segunda gravação, a gente sempre, né, a ideia é fechar, né, a discussão apontando para objetos que estão para acontecer ou estão em acontecimento, o processo está em movimento relacionado ao Brasil e ao mundo. Então, eu queria começar abrindo, né, esse nosso fechamento, citando algo que nem todo mundo presta muita atenção, mas que é importante sim, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas. Por mais que eu sei que todo mundo está escutando, a ONU está fraca, a ONU é isso, a ONU é aquilo, já é uma instituição muito antiga. A gente não está discutindo aqui a política internacional a partir das Nações Unidas. Nós estamos discutindo um evento que ele é simbólico, ele é importante e o Brasil abre os discursos desde 1945. Então, simbolicamente, né, os países todos falam e o Brasil abre as falas, né? Então, no momento, nosso presidente vai subir lá no púlpito e vai apresentar o posicionamento do Brasil diante das principais pautas que estão acontecendo no mundo hoje. Não é somente o Brasil que faz isso. Todas as nações que integram, né, todos os países que formam, que fazem parte da Assembleia Geral das Nações Unidas, trazem os seus olhares. Aí depois vem os Estados Unidos e as demais Ô, Pedrinho, nações. desculpe minha ignorância aqui, mas por que o Brasil sempre abre? A história é Nossa, boa, sabe? A história é boa. Eu tenho que depois recuperar um livro de política internacional que narra um pouquinho esse elemento histórico. Diz respeito ao seguinte: desde a Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi tentando ocupar um espaço de importância e de ser um ator que, quando se fala de diplomacia, se fala de negociação, um ator importante para poder sentar nas mesas do processo de decisão. Criou-se muita expectativa ali na construção, tanto do sistema Bretton Woods, bem como também do sistema ONU, ou sistema onusiano, e aí vem nascendo ali as instituições acessórias, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, como se fosse o corpo executivo das Nações Unidas, que o Brasil estaria ali integrado o top five, né, os países principais. E o Brasil não tem um assento permanente. Né? Nunca teve o assento permanente vinculado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, é como se fosse um prêmio simbólico para uma nação que estava ganhando importância e estava buscando um lugar de projeção e de força na política internacional, tem essa discussão, sabe? Na coxia fala-se muito, não vai dar para poder sentar aqui, mas vamos lá, uma vez por ano, na hora que o principal evento vai acontecer, é o Brasil que vai hum, inaugurar. E, em certa medida, era uma nação que, naquele momento, não estava no teatro de operações da Segunda Guerra, não estava lá no contexto da Europa, né? E já se falava como uma nação que estava olhando para o futuro. Então, tinha vários elementos simbólicos ali que ajudavam. E depois o que acontece com o Brasil, com o JK, inclusive, Brasil de 50 anos em 5, né? Todo o processo de tentativa de crescimento econômico, desenvolvimento. Tudo isso eu acho que ajuda a simbolizar o que se viveu aí entre 1945 até unir das décadas de 60, aqui no nosso contexto, no nosso quintal. Sabe, Homero? Então a historinha é basicamente essa. Então, É gente, legal, né, gente? Mas é assim, Pedro, muito, não é um assento no Conselho de Segurança, não, mas é legal o Brasil é legal. abrir sempre, sim. né? É porque quem fala primeiro, tá todo mundo ali prestando atenção. Não é que vai determinar a cadência dos demais, mas em certa medida, porque os discursos todos já estão prontos. Mas eu acho que o mundo todo vai prestar atenção e destaca ali as Nessa falas. Assembleia aí, eu acho que nós teremos aí uma É, questão assim, Sim. dos outros prestando atenção no ó. Brasil, né? E Tem questão de normalmente tarifas e um monte de tem. coisa, né, Pedro? Normalmente, Homero, eu diria que os discursos de todos os países passam por questões que são geopolíticas, economia, aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, de alguma forma eles vêm ali conectados, sabe, no discurso. Segurança é um fator também de extrema importância, e entra também questões que são mais regionais. Quando eu falei aqui geopolítica, no contexto mais global, mas quando você fala do Brasil, o Brasil vai fazer menção à América do Sul,
Tem fatores da América do Sul que são, A COP30, utilizados. né? O meio ambiente, certeza que será a pauta, né? Vai ser. Aí todo mundo fala. Então, se a Índia vai discursar, a Índia vai falar de temas assim que são globais, mas puxa também algo relacionado à sua regionalidade. Então, enfim, é como se fosse um certo manual desses discursos, mas aí a intensidade, o olhar, a reafirmação disso. E aí o Trump amanhã, com certeza, né, vai receber um bocado de indiretas ou diretas, né? Eu diria que essa vai ser a Assembleia Geral das Diretas. É isso que vai acontecer, das mensagens diretas para aquilo que está acontecendo. Faixa Porque de isso é Gaza, importante. certeza Tudo. também, né? Porque esse é o ambiente do multilateralismo. E quem está recebendo, porque todo mundo sabe que a sede, né, da Nações Unidas, da Assembleia das Nações Unidas fica lá em Nova York, então está todo mundo nos Estados Unidos, é o multilateralismo falando dentro de um espaço onde o governo atual, isso é bom colocar, o governo atual, é contra a relação com o mundo. Então é isso. Sim. Então é meio. Então, Interessante, assim, não tem nada a ver, né, Pedrinho? Mas é interessante dizer que o prédio das Nações Unidas é um projeto do Niemeyer com sim, o, o, o Le Tem Corbusier, tudo a né? ver. é, Que É. incrível. O Não sabia. Niemeyer é um dos autores do projeto é. das Nações Unidas. Isso é Muito bom. legal falar sobre isso, porque o Brasil é um ator que importa no cenário internacional. Sabe, ele importa. Uhum. Ele não importa não é por conta da data de agora, mas é da evolução histórica, ok? Desde a Primeira República até hoje, vários elementos históricos, o Brasil teve inteligência e muito pragmatismo em conversar com os outros na política internacional, né? Então, isso é lugar. Não é à toa que a gente abre esse discurso. Então, o convite. Quem não assistiu o discurso, é importante correr atrás para poder analisar um pouco, não somente do Brasil, mas pegar um pouquinho daquilo que todo mundo vai falar. E É assistir a divertido. repercussão, né, Pedrinho? Aí, né? A Tem. imprensa toda vai cobrir, né? Vai estar aí para todo mundo, né? Gera efeito. É isso mesmo. Mas e Exatamente. vocês? O que vocês trazem aí como referência, Camila? Ah, nossa, fiquei aqui até envergonhada com a minha referência depois dessa, né? Porque Ah, não, Que acho que isso, Camilo? Não, pou- falsa modéstia, pouca, Pedrinho. não, poucas coisas, gente. Não, é verdade, poucas coisas. Eu acho que na margem de erro de uma semana, um mês para frente ou para trás, é mais importante do que essa assembleia. Assim, eu acho que o mundo se vira para ela e talvez seja um momento em que ela realmente retorne a um certo protagonismo. Ela me parece que existe essa nuvem pairando ali sobre o organismo ONU, né? Será que ainda tem essa força política retórica e de narrativa para os movimentos? Bom, a gente vai ver, né? Agora, acho que é importante. Mas eu citaria aqui o movimento que vem acontecendo, acabou de acontecer ali no Nepal, que é uma juventude a partir das redes sociais. A gente já teve isso aqui em junho de 2013. Estamos vendo acontecer novamente em outros espaços. Agora foi o Nepal e a utilização de uma plataforma que é a Discord, que é famosa por ter termos de uso muito maleáveis a crimes, também, vou dizer um termo aqui da minha época, cibernéticos, a crimes ali que acontecem no ambiente da internet. Então, é uma plataforma que tem muitos registros de questões de, né, usar um termo ali que Felca, um influenciador brasileiro, colocou em discussão, que foi a adultização, a questão dos desafios, né, as pessoas se automutilam ali a partir de desafios. É uma plataforma que não tem tantas barreiras, assim como outras também, o próprio Instagram, a gente tem visto assim as suas formas de impedimento desse tipo de conteúdo mais afrouxadas, né? Principalmente após a eleição do Donald Trump, eu acho que a gente tem uma virada de posicionamento ali das Big Techs. Tivemos um jantar, perdão, um jantar das Big Techs na Casa Branca, né, em que cada um ali dizia quantos milhões, bilhões de dólares colocaria dentro dos Estados Unidos. Então, esse olhar muito nacionalista para dentro do território. O Nepal acaba de utilizar a Discord para derrubar
um determinado governo e eleger a primeira mulher, se não me engano, que vai conduzir o Nepal. Acho extremamente interessante, acho que esses movimentos vão dando pistas para tendências que vão se tornando, começam micro, mas vão contaminando e acabam se articulando para a gente ter uma análise mais macroeconômica e social mesmo do que está acontecendo no mundo. E acho incrível, assim, além do Nepal, acho que foi a Índia, não, foi um país árabe que elegeu uma IA como Teve representante isso. político, né? Teve isso também. Enfim, acho que esse olhar para a tecnologia, as consequências que o nosso uso, a nossa apropriação tecnológica está trazendo para a nossa sociedade, e a pergunta que não quer calar, quem regulará sobre isso, né? Acho que é importante até para a gente Camila, voltar. Oi, pode falar? eu achei, nossa, essa questão que você traz é muito interessante mesmo. Nós estamos falando aqui de grupo de jovens, né, que É, começam a se revoltar por ter as redes sociais limitadas, né, o acesso isso, às redes sociais limitadas lá no Nepal. Não, isso, nós queremos participar do mundo, queremos ter acesso a esse tipo de exatamente, conteúdo. Como que o governo está interferindo nisso? exato. E a coisa que, a princípio, o governo fala, não, isso é coisa dessa juventude alienada, né? E essa juventude alienada, preocupada com os perfis em redes sociais, faz uma revolução muito violenta Sim, no país. extremamente. Colocar fogo, né, no parlamento e queimar carro na rua, muito violenta. Mas uma juventude insatisfeita Insatisfeito. Exatamente. com a limitação que elas teriam de viver isso, que, né, que todo jovem que aqui ou em qualquer outro lugar, né, vive hoje. É Exatamente. interessante isso também. Super, Homero. E essa violência que você coloca, eu acho que a gente também está vivendo um momento muito violento no mundo todo, né? A gente teve um assassinato há semanas atrás de um ativista político ali, né? Assim, com câmera aberta para o mundo todo ver. Eu acho a coisa muito estrondosa, tá ficando barulhento, né? E a gente vai se acostumando com o absurdo e com a quebra do absurdo, porque esse vídeo na vertical de 15 segundos vai, né, é uma, como eu diria, vai não adormecendo ou analgesiando Ah, vai a nossa. apodrecendo mesmo, né? É, a Não gente é o vai acabar. termo? Não é o termo do ano passado, né? Do brain rot, né? O cérebro Vai derretendo, apodrecendo o vai cérebro. apodrecendo, exatamente. E a gente vai acabando perdendo o lastro do absurdo, né? Assim, qual vai ser o limite do nosso absurdo, né? Assim, então, acho que tem a ver com isso também, essa violência da juventude ali no Nepal, se rebelando pelo uso das redes sociais e acabando fazendo um hecatombe ali no território. Então, eu ficaria de olho nisso aí, nos próximos movimentos. E Muito assim, bom. Pedrinho, para encerrar aqui, uma coisa que mistura um pouco as falas de vocês, esses conceitos que estão presentes também na nossa sociedade, é o conceito de democracia, de soberania, que está em pauta lá no Nepal, que está em pauta nas Nações Unidas e que veio à tona no Brasil também nas últimas semanas, nos últimos tempos, mas nas últimas semanas mais, né, na política nacional, com diferentes manifestações de pessoas nas ruas, no 7 de setembro e agora no 21 de setembro, né? É interessante isso, 2 semanas separam um movimento do outro, de pessoas nas ruas pedindo por coisas diferentes, né, na nossa sociedade. Esses conceitos de democracia, soberania, também sempre são temas Uhum. do Enad. O Enad sempre gosta de tratar um pouquinho disso, né? De democracia e de soberania. Eu diria para que vocês que estão nos vendo, nos escutando aí, fiquem atentos a esses conceitos que são importantes para a vida e também para a prova do Enad. Perfeito. Maravilha. Sucesso.
fechamos nossa segunda rodada. Daqui a pouco a gente inicia a terceira, com mais uma pessoa fazendo parte desse grupo. E é Oba! isso, né? Já já Eba! tem mais.